sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Matosinhos, comemorativa do 25 de Abril. É a primeira vez que se realiza a comemoração do 25 de Abril neste órgão, neste formato. Um cumprimento especial para a Senhora Presidente de Câmara, para as senhoras e para os senhores vereadores, senhoras e senhores deputados municipais, excelentíssimos convidados, caras e caros munícipes. Vou passar de seguida a fazer a minha intervenção de abertura nesta Assembleia. O século XX ainda mal entrou na sua terceira década e já acumula um conjunto de acontecimentos disruptivos, ou pelo menos com uma relevância e efeitos globais de tal monta que se pode dizer que o mundo já mudou várias vezes em 20 anos. Logo no início do século, em 11 de setembro de 2001, tivemos o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, a que se seguiu a guerra ao terrorismo e um conjunto de intervenções militares que deixaram o mundo mais instável. Em 2008, assistimos à derrocada do sistema financeiro internacional, causado pelo subprime, que se prolongou por uma crise económica e social global que os portugueses tanto sentiram. No final de 2019, vivemos o aparecimento de uma epidemia, rapidamente transformada em pandemia, que não se encontra ainda resolvida, mas somente contida. Agora, em 2022, tivemos algo de inédito no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma guerra na Europa causada pela invasão de um país por outro, com mortes, destruição, milhões de refugiados, que nos fazem lembrar os piores momentos da história do nosso continente. Falamos de 4 choques, acontecimentos transformadores, do tipo bem diferente entre si e ocorridos durante somente uma geração. Os europeus, e em geral os habitantes dos países mais desenvolvidos do chamado Ocidente, habituaram-se durante décadas a viver em paz, dentro das suas fronteiras e em geral em liberdade e tolerância, o que é algo de inédito na história. Vivemos uma longa paz, como afirmam alguns historiadores. Para estes países, a prioridade passou a ser, quase que exclusivamente, o bem-estar dos seus povos, que o Estado Social garantia e a segurança nacional foi descurada. A paz apresentava ser o estado natural da Europa. Estaríamos a viver a paz perpétua de que falava Kant? Em 24 de fevereiro passado próximo, vimos como estávamos equivocados. Parece que estamos, infelizmente, a entrar numa nova fase da vida do continente, onde nasceram os valores civilizacionais que deram origem ao que hoje chamamos direitos humanos. Estamos confrontados com acontecimentos que estão a provocar em todo o mundo aumento do custo da energia, de vários tipos de alimentos, escassez de bens e matérias-primas, subida da taxa de juro, etc. Enfim, tudo indica que estamos a entrar numa nova fase com novos problemas e desafios. Não querendo parecer ingenuamente otimista, tenho a confiança de que os povos da Europa e das democracias liberais conseguirão mais uma vez garantir que continuaremos a viver num país e num amplo espaço geográfico em que o respeito pelos direitos humanos seja determinante nas práticas sociais e políticas. Mas tenho também confiança de que o bom senso imperará e de que o futuro da humanidade será feito de liberdade, equidade, respeito pelo ambiente e que as próximas gerações não falarão da nossa como aquela que perdeu a capacidade de sonhar um mundo melhor. Um dos motivos que me faz manter um espírito otimista é o de que os valores democráticos estão muito vivos.
A ideia de que a democracia, porque aberta a todos, mesmo àqueles que não a defendem, dá-lhe uma enorme superioridade moral. Esta superioridade, pelo menos formalmente, é de tal ordem que praticamente ninguém se afirma hoje como antidemocrata. Talvez alguns se considerem democratas e liberais, mas não antidemocratas. Não estamos nos anos 30 do século passado, em que ser antidemocrata era vulgar e em muitos países, como o nosso, era mesmo dominante na esfera pública. Hoje não. Por exemplo, quando ouvimos durante a pandemia vozes contra o uso da máscara ou da vacinação, apresentavam como argumento essencial a defesa da liberdade. Depois verificávamos que a sua posição geral sobre a liberdade era muito restritiva, o que parece constituir uma contradição, mas talvez não. O conceito de liberdade é que pode ser muito vago. Temos de distinguir entre liberdade abstrata e liberdade concreta. A primeira caracteriza-se pela possibilidade de cada um poder fazer o que quer, independentemente de regras e costumes. A segunda é que é conferida e garantida por regras e por leis. Se pensarmos bem, a liberdade abstrata politicamente pode significar que somente os poderosos têm liberdade e que a nação, o povo, não beneficia dela. Será o que se pode designar pelo direito do mais forte à liberdade. Ora, a democracia não é a liberdade do mais forte, mas um regime em que a lei é feita por órgãos democráticos, estabelecidos segundo normas constitucionalmente determinadas e de acordo com princípios liberais. Eleições não condicionadas, liberdade de expressão, de opinião e de associação, separação de poderes, etc. E que ambiciona para todos o acesso à paz, ao pão, à habitação, à saúde, à educação, de que fala o Sérgio Godinho na sua muito conhecida canção Liberdade, de 1974. Caras e caros matosinhenses, faz hoje 48 anos que se iniciou no nosso país uma nova era, um novo tempo em que se inaugurou a construção dessa liberdade concreta de que atrás falei. É, contudo, importante realçar que em 1974 acabou um regime autocrático, mas não se construiu da noite para o dia um novo regime democrático, na sua plenitude. Como é bem sabido, a democracia é uma obra em construção que passa por momentos diversos e cujo sucesso depende de muitos fatores. Se pensarmos só nos últimos anos, assistimos, como já referi, a que Portugal entrou e saiu de uma grave crise económica e social de âmbito internacional. Geriu com sucesso uma pandemia, por definição, um fenómeno global, e está agora a passar por uma guerra que se desenvolve a mais de 4.000 quilómetros no leste, mas cujos efeitos se sentem aqui, neste extremo ocidental da Europa, e que se vai alastrando para todo o mundo. Temos de ser positivos. Tal como corajosamente fizemos a Revolução do 25 de Abril e como desde então ultrapassamos várias crises, situações complexas e riscos perturbantes, temos de pensar que com maior ou menor dificuldade iremos também ultrapassar a situação complexa em que nos confrontamos. Não dependemos só de nós, bem sabemos, mas se não fizermos o que deve ser feito, ninguém o fará. Para isso, impõe-se que estejamos unidos como comunidade, mas também imbuídos de um espírito cosmopolita, aberto ao mundo, que em parte os nossos antepassados descobriram em verdadeiras cascas de nós, por mares nunca antes navegados. Somos um país pequeno e talvez por isso voltado para fora e para a descoberta de novos mundos e novas gentes. Será essa também uma das vantagens competitivas. Senhoras e senhores deputados, as gerações futuras não nos perdoarão se não fizermos o que tem de ser feito para os apoiar, para que possam ter uma vida boa, em paz e segurança. Foi para isso que se fez o 25 de Abril,
Sejamos dignos dos exemplos dos salgueiros maias que o realizaram. Viva o 25 de Abril, viva Matosinhos! Vai usar agora da palavra o Sr. Deputado Albano Lemos Pires, pelo PAN. Sr. Deputado Albano Lemos Pires, se fizer o favor, desloca-se aqui para o parlatório. Bom dia a todos. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. mais membros da Mesa, mais membros do Executivo, caros colegas, público. Hoje comemoramos a liberdade num mundo que já devia ter aprendido, com os regimes que nos privam da liberdade, a importância de podermos obedecer à nossa consciência. Num contexto em que voltamos à guerra na Europa, aquele monstro de sangue das vidas que quanto mais come e consome, menos se farta. Um contexto em que somos mais uma vez postos à prova. É este o constante repto da democracia, o de sabermos incluir sem rotular, o de podermos existir sem destruir a casa onde vivemos, o de vivermos e de nos divertirmos, sem para isso termos de maltratar ou vitimar o outro. Num país onde já se concretizou tanto no papel e onde faltam tantos meios para passar do papel à prática, onde falta a monitorização e fiscalização das leis aprovadas em todas as áreas fundamentais para construirmos um mundo mais justo. Num país onde as pessoas com deficiência continuam a aguardar a adaptação dos acessos, onde as pessoas LGBTI+, continuam à espera que os planos saiam da gaveta, onde 2 milhões de pessoas vivem em pobreza energética e continuam a morrer de frio ou de calor. Num país em que as pessoas que têm animais são penalizadas nas suas escolhas, um país onde se continua a normalizar a violência da tauromaquia. Um país onde os impactos ambientais são ignorados e camuflados com bandeiras verdes. Bandeiras estas que continuam a destruir a área agrícola e florestal. Este é o mesmo país onde se tem verificado a degradação do Estado de Direito Social. Num país onde os poderes instalados ignoram a voz dos cidadãos e das cidadãs. Onde se procura que os direitos de petição, as consultas públicas, não se realizem, ou que, quando se realizam, fazem-se apenas para cumprir calendário. É este país que leva a tanta revolta social, que se traduz no emergir de forças populistas e conservadoras. É este país que perpetua a desigualdade de género no que se refere a diferenças salariais, ao assédio, no acesso à educação e ao emprego, na conciliação entre a vida pessoal, o trabalho, o lazer e a família. É este o país onde as políticas educativas ficam para trás. O mesmo se aplica aos nossos idosos. Não se vive em liberdade quando se continua a usar pessoas como mão de obra descartável. Não se vive em liberdade quando falta uma verdadeira política ambiental. Não se vive em liberdade quando se despreza a vida animal e a biodiversidade. Viver-se-á em liberdade através da educação, sensibilização e consciencialização para a tomada de perspectiva do outro e para a promoção da empatia. Viver-se-á em liberdade quando se garantir a dignidade de todas as pessoas, a justiça intergeracional, a soberania alimentar e energética, a liberdade de todos os seres. Viver-se-á em liberdade quando preservarmos o bem comum, quando rompermos com todos os preconceitos que aprisionam, quando cada criança e jovem tiver a oportunidade de ser feliz, quando cada animal for tratado com respeito. Hoje homenageamos todos e todas que têm estado nas lutas pela liberdade. Hoje a memória da opressão é lembrada para valorizar a liberdade. Hoje lutamos pela liberdade que falta conquistar. Lutamos pela liberdade e promoção da consciência económica ecocêntrica, pois isso significará o bem comum. Hoje e sempre. Viva o 25 de Abril. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Costa, do Partido Chega.
Tem de ligar. Caríssimos e caríssimas matosinhenses, hoje celebra-se a vitória dos 48 horas da democracia e da liberdade. Uma democracia que se encontra doente, fruto de vários erros cometidos durante estes últimos 48 anos. O país está capturado por uma teia de interesses instalados, que passo a passo vão sufocando a nossa democracia e que tantas vezes servem apenas a algumas pessoas, grupos, gerando a desilusão e a revolta social. Todos os dias, os portugueses são confrontados com casos de injustiça, corrupção, desigualdades e pobreza. Tudo isso, o ideal do 25 de Abril prometia combater. Um país que, ano após ano, vai empobrecendo. Somos atualmente o 12º país mais endividado do mundo. Um país com uma taxa endémica de corrupção, que se encontra alicerçada em todos os órgãos da nossa sociedade, onde passamos tempos infinitos a travar guerras ideológicas e partidárias, que nos fazem esquecer o mais importante de tudo: as reformas estruturais que o país vem suplicando há muito tempo para serem feitas. Sem essas reformas, o ideal do 25 de Abril nunca estará completo. Aquele ideal de orgulho e esperança no futuro, tão característico do nosso 25 de Abril, e que tem dado lugar, nestes últimos anos, a um crescente sentimento de desilusão e descrença política. Graças ao 25 de Abril e também ao 25 de Novembro, muitos de nós aqui presentes tivemos a sorte de nascer num país democrático e livre. Mas porque essa liberdade tem algum sentido, tem que haver uma real liberdade de igualdade de oportunidades e de escolhas. Somos um país que se encontra praticamente estagnado há 20 anos. Temos uma dívida pública que aumenta de ano para ano, salários dos mais baixos da União Europeia e cerca de 2 milhões de pessoas que vivem na pobreza. Só com a criação de riqueza que os portugueses terão mais igualdade e mais liberdade de escolha. Nessa altura, sim, seremos um país mais livre e também mais próspero. Se há alguma coisa que a guerra na Ucrânia nos serve de lição, é o despertar do povo para o tais sentimento da vida. Que os direitos e liberdades que todos nós temos como certos e dados como adquiridos, no fundo, são muito frágeis e ao mais pequeno sinal de mudança nos podem ser retirados com toda a facilidade. Todos sabemos os enormes desafios que o presente e o futuro acarretam, tanto a nível local como a nível nacional. Ou esquecemos as guerras políticas e todos juntos ajudamos a construir um futuro melhor, ou teremos um Portugal cada vez mais empobrecido e injusto. Temos que aspirar a ser mais. Temos que provar que conseguimos fazer mais e melhor. As autarquias são os lugares por excelência da democracia e a voz do povo. Num tempo que pairam as várias ameaças à liberdade e aos demais valores da democracia, cabe a todos nós autarcas darmos o exemplo e assumir um papel importante na defesa das liberdades de Abril e na construção de um futuro mais risonho e justo. É urgente inverter o sentido da desconfiança crescente da população em relação aos órgãos de poder local. Para devolver a esperança à comunidade é necessário investir na criação de laços de confiança e cooperação entre todos nós, através de uma real política de cidadania. Sejamos aquilo que as pessoas esperam de nós, muito mais que palavras, muito mais que frases banais ou slogans publicitários, muito mais que justificações, muito mais que discursos vazios. Sejamos Abril nas palavras e nos gestos, mas também nas frases, nas atitudes e nas ações. Termino citando Fernando Pessoa. Quem te sagrou criou-te português, do mar e nós em ti deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, viva Matosinhos e viva Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai usar agora da palavra o Sr. Deputado José Leiroz, da Iniciativa Liberal.
Bom dia. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara e, ao fazê-lo, cumprimento todos os que estão aqui presentes nesta sala. Saúdo todos os autarcas que, ao longo destes 48 anos, exerceram funções nas 10 freguesias. Todos aqueles que ganharam, todos aqueles que perderam e que fizeram que a democracia funcionasse. Saúdo também a memória do movimento das Forças Armadas, dos capitães de Abril e de todos aqueles que lutaram contra a ditadura. Hoje é um momento feliz discursar aqui nesta Assembleia, nesta Câmara, neste local, nas comemorações do 25 de Abril. A Revolução dos Cravos trouxe a liberdade e a democracia, o que permite que estejamos aqui hoje com todas as garantias democráticas e liberdade de expressão. 48 anos que passaram. Em abril de 74 e 75, estava eu neste local aqui atrás, na Escola Preparatória António Nobre, pois vinha todos os dias da casa dos meus pais, na freguesia de Custóias, para aqui estudar, para esta localidade. E nos anos seguintes, na Escola Industrial e Comercial e no Liceu Nacional de Matosinhos, vi a liberdade e os direitos a consagrarem-se do povo e dos partidos, dos movimentos estudantis, e a oportunidade igual para todos no acesso às escolas, às faculdades e universidades. Para as 10 freguesias de Matosinhos, o 25 de Abril deu a oportunidade de melhor qualidade de vida, de melhor habitação para a população de todo o concelho. Trouxe melhores condições de acessibilidades, melhores empregos, melhores serviços públicos e preocupações ambientais. A Revolução dos Cravos é o direito de votar, de discutir políticas, de sermos candidatos e a população votar e escolher em liberdade os seus representantes. Temos melhor acesso aos cuidados de saúde e um Serviço Nacional de Saúde, que também é uma das maiores conquistas e melhores conquistas de Abril e é uma referência mundial. Temos o direito da evolução das instituições e associações humanitárias, sociais e desportivas. Temos melhor desporto escolar. Temos o direito do desporto igual para todos e em todas as modalidades desportivas. 48 anos de democracia, tanto tempo como o tempo que os nossos antepassados viveram em ditadura. Que as novas gerações consigam manter o Abril vivo, que consigam que mais pessoas recenseadas votem e exerçam o poder e o seu direito de voto aqui no nosso concelho, onde a abstenção é elevada. Mas nem tudo foi bom nestes 48 anos, mas o balanço é muito positivo. Que haja das novas gerações maior empenho no combate à corrupção, melhor justiça, que as novas gerações tragam mais rigor, mais firmeza, mais transparência, mais oportunidades, menos burocracia. Que Abril também faça com que as desigualdades sociais não aconteçam e que haja uma verdadeira igualdade de género. Viva o 25 de Abril, viva Matosinhos! Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai usar da palavra a Sra. Deputada Teresa Martins dos Santos, em representação do CDS. Ok. Bom dia, excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restantes elementos da mesa, excelentíssima Senhora Presidente da Câmara, senhores e senhoras vereadores, senhoras e senhores deputados, excelentíssimas autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje, mais uma vez, o dia em que em Portugal se operou uma mudança histórica e se iniciou um caminho novo no sentido da liberdade e da democracia. Para os que, como eu, já só conheceram esta realidade, a liberdade é um ideal universal
natural, evidente e inquestionável. Neste momento, em que fomos surpreendidos pelo início de uma guerra na Europa, em que um país soberano foi atacado e ocupado por outro, somos obrigados a recordar que a liberdade é um valor que nunca podemos considerar definitivamente adquirido. Torna-se mais importante ainda, não só celebrar estas conquistas, mas, sobretudo, permanecermos firmes e juntos na sua consolidação, porque muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. O caminho iniciado em 25 de abril de 74 nunca estará concluído enquanto existirem portugueses pobres, sem trabalho, com condições de vida desiguais, sem oportunidades, à espera de uma consulta médica ou de uma decisão judicial. Esse caminho que continuaremos a fazer precisa de todos nós, dia após dia. É um caminho que necessita da construção de pontes, da inclusão, do combate às prepotências e às intolerâncias. Possa também o CDS continuar a dar o seu contributo na construção de um Portugal mais próspero e mais justo. O CDS nasceu com a democracia em Portugal em 74 e desde então está ao serviço do povo português, contribuindo para a construção de património legislativo, defendendo os valores da democracia cristã e do conservadorismo. Pela primeira vez na história da democracia, o CDS não se encontra representado na Assembleia da República, embora continue a ter uma grande representação a nível autárquico pelo país. Apesar de ter contribuído para a fundação e consolidação do regime democrático em Portugal, o CDS sempre sofreu o estigma de ser o partido mais à direita, o que lhe rendeu alguns insultos caluniosos. Hoje, o panorama político alterou-se e o aparecimento de partidos mais à direita mostrou que ser do CDS nunca foi ser de extrema-direita, xenófobo ou racista. Obstinadamente, sempre lutamos na defesa dos nossos valores e permanecemos de pé ao serviço das coisas que de facto nos importavam, a consolidação da democracia e a melhoria das condições de vida das famílias portuguesas. Este dia 25 de abril é um dia em que, recordando o passado, devemos pensar o futuro, porque Portugal quer sempre mais e melhor e, ao longo da sua história, nunca deixou de superar as suas dificuldades. Neste dia que sempre celebramos convosco, queria deixar aqui um viva a democracia e um viva a Portugal, sabendo que o CDS-PP, alicerçado numa nova liderança, irá lutar sempre para continuar a existir como partido defensor da democracia cristã e do conservadorismo, para voltar à Assembleia da República, onde a história nos outorgou o direito de permanecer, e para podermos continuar ao lado de Vossas Excelências no gozo da paz, da democracia e da liberdade. Viva a liberdade, viva Matosinhos e viva Portugal. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar agora da palavra a Sra. Deputada Vânia Feliz, pelo Bloco de Esquerda. Bom dia a todos. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, restante Executivo, Senhoras e Senhores Deputados e a todo o público que está presente e também para quem nos acompanha na transmissão online. O ano 2022 marca o arranque das celebrações do 50º aniversário da Revolução de Abril, que celebraremos ao longo de 5 anos. É tempo de lembrar a história da resistência à ditadura, à opressão e ao colonialismo, convocar a memória e a atualidade dos dias da Revolução, de transformação e de esperança que deram origem à democracia portuguesa. Foi através da ação desencadeada pelos capitães de Abril, apoiada pelo povo, que se terminou com a ditadura fascista do Estado Novo, que se pôs fim à PIDE, que se acabou com a censura, que se libertaram os presos políticos e se terminou com a guerra colonial. A Revolução restituiu à população portuguesa os direitos e liberdades fundamentais. Devemos celebrar as conquistas da liberdade e dos direitos que foram adquiridos. Na saúde, que veio proporcionar a criação do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, na educação, que deu lugar à criação da escola pública, no direito à habitação, que muito está por cumprir, e nos direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, o direito à greve, dando lugar a uma maior dignidade para quem trabalha. Permitam-me fazer uma curta intervenção mais pessoal. Represento uma geração que não vivenciou a ditadura, nem o fim dela, porém é a geração que tem o dever de preservar as conquistas de Abril.
Sou a primeira na minha família materna com formação superior e isso deve-se à implementação da nossa democracia e do desencadeamento do acesso universal à educação e à saúde, que fez com que muitas crianças da minha idade e as gerações seguintes tivessem oportunidades que os meus pais e avós não tiveram. Até 1974 era considerada uma semi-pessoa e graças à Revolução, como mulher, posso falar a partir deste púlpito. 1974 foi o pontapé de saída da construção de uma democracia e, tal como dizia Zeca Afonso, mulher na democracia não é biombo de sala. O movimento feminista já existia em Portugal e fez frente à ditadura. Temos o exemplo das novas cartas portuguesas escritas pelas Três Marias. A partir da Revolução, o movimento feminista cresceu exponencialmente, começou por reivindicar o direito ao voto e o fim da dependência da figura masculina defendida pelo regime salazarista. Mais tarde, desencadeou outras lutas e a grande vitória terá sido a despenalização da interrupção voluntária da gravidez. O 25 de Abril não é apenas importante como data simbólica, mas também como um processo de transformação social que modelou o nosso presente. A vitória da liberdade e da democracia contra o fascismo e a opressão permitiram a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. As conquistas económicas e direitos de cidadania alcançados com a Revolução não são irreversíveis e devem ser defendidos e protegidos contra a exploração laboral, as discriminações e a violência. Manter vivo o espírito de Abril implica aprofundar a democracia e combater as desigualdades e a exclusão social. Temos um longo caminho a percorrer para alcançar todas as lutas que travamos desde 74. No ano em que voltamos a poder celebrar o 25 de Abril, de uma forma mais próxima, já pós-pandemia, reiteramos a defesa dos valores da liberdade, democracia e solidariedade. É nosso dever prestar a todas e a todos aqueles, em particular matosinhenses, que se envolveram na luta contra o fascismo e a ditadura e se empenharam pela democracia social e laboral e pela implementação de um Estado social. Saudamos a Revolução do 25 de Abril, marcando a luta pelos valores antifascistas, pela liberdade, pela igualdade, pela democracia, hoje e sempre. Viva o 25 de Abril. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar da palavra a Sra. Deputada Sandra Magalhães, pela CDU. Bom dia a todos, saudamos todos os presentes. Em nome da bancada da CDU-PCP-PEV, nesta Assembleia Municipal, quero começar por assinalar a Revolução de Abril, lembrando os capitães de Abril e todas as gerações de lutadores antifascistas que durante os 48 anos negros da ditadura se bateram pela liberdade e pela democracia. Nunca deixaram de acreditar que o povo português não estava destinado à opressão, à injustiça, ao subdesenvolvimento, nem a uma vida de contraste entre a pobreza de muitos e a riqueza de poucos. A esses resistentes antifascistas, sobretudo aos que não viveram para ver a madrugada de Abril, a manhã clara da liberdade, a todos os que dedicaram as suas vidas pela libertação do povo português, o nosso vivo reconhecimento. A eles devemos um país que acordou para as liberdades e garantias políticas de organização e expressão individual e coletiva. Um país de progresso e justiça social que se desenhou na Constituição da República à volta de direitos humanos que ninguém tem o direito de negar. O direito à saúde e um Serviço Nacional de Saúde que o garanta, um sistema universal de proteção social, o direito a uma habitação digna a preços acessíveis, o direito a uma educação pública, gratuita e de qualidade que seja motor de emancipação. Direitos, liberdades e garantias pensadas como condições de futuro, progresso e justiça social, associados a uma estrutura económica que acabasse com o predomínio dos monopólios no nosso país e assegurasse o desenvolvimento económico geral, estruturado e sustentável que concorresse para a nossa soberania e combatesse desigualdades e assimetrias. Liberdades intelectuais que democratizassem a criação e a fruição cultural, desportiva, a pujança associativa. Um poder local democrático capaz de dotar as nossas comunidades de uma forma administrativa de proximidade, capaz de responder aos problemas das populações e estimular a sua participação e envolvimento democrático.
a Revolução de Abril abriu estas portas. Muitas destas portas, sobretudo pela força da esperança que as escancarou, se mantêm ainda abertas, apesar de recuos graves e inegáveis. Hoje, 48 anos passados desta revolução, temos uma economia cada vez mais ao sabor dos poderosos e submetida a interesses externos, com setores fundamentais para o desenvolvimento do país, geridos em função de interesses privados. Recentemente, tivemos em Matosinhos um flagrante exemplo disso, com o encerramento da refinaria de Lessa da Palmeira, uma machadada na soberania nacional em matéria de energia. Mas muitos outros exemplos teríamos para citar. O que diz da subversão da nossa economia, o facto do PRR praticamente ignorar as micro, pequenas e médias empresas, que correspondem a mais de 95% do total das empresas do país e são um pilar de desenvolvimento das economias locais das nossas comunidades. Temos assistido ao subfinanciamento crónico de funções sociais do Estado, cujas consequências o advento da pandemia veio tornar mais evidente. Déficits crónicos na saúde, sobretudo na falta de profissionais e nas injustiças no seu tratamento remuneratório, falta de investimento nas delegações de saúde pública e em políticas preventivas, subfinanciamento da segurança social e falta de apoio devido aos mais vulneráveis, sobretudo insuficiências no acompanhamento aos mais idosos, que empurram muitas famílias para soluções ilegais. 48 anos depois da Revolução de Abril, que significado tem o facto de 20% da população estar em risco de pobreza? Que significado tem o facto de muitos dos trabalhadores empregados se encontrarem em risco de pobreza em função do aumento drástico das despesas com bens e serviços fundamentais? Hoje, em Portugal, empobrece-se a trabalhar e esses são sinais de retrocesso que nos mostram que os valores de Abril exigem que se continue a combater por eles. Como é possível que 48 anos depois de Abril, as mulheres continuem a ganhar menos de 16% do que os homens para trabalho idêntico? Estas injustiças e discriminações são sinais de um país que em alguns domínios se começa a parecer mais com o que tínhamos no dia 24 do que o que conquistamos no dia 25. As desigualdades nos rendimentos, os direitos laborais estão espremidos, as diferenças entre ricos e pobres estão vincadas. Estes dados são inquietantes e estão a piorar. Nunca as novas gerações estiveram tão expostas à precariedade e nunca tiveram tantas dificuldades económicas para estabilizar as suas vidas. Dúvidas não haja que esta realidade é determinante para explicar as baixas taxas de natalidade, que para nós é a mais flagrante prova de desesperança no futuro. O significado do regime democrático não se esgota no voto. Começa no voto, mas só se materializa verdadeiramente quando as dimensões económicas, culturais, políticas e sociais da vida em comunidade se ligam de uma forma plena e garantem aos nossos cidadãos dignidade na vida, proteção nas dificuldades e esperança no futuro. Os comunistas homenageiam o 25 de Abril, reafirmando o seu compromisso com a luta intemporal por um país mais justo, mais desenvolvido e mais solidário. E estamos certos que a nossa juventude continuará a elevar a bandeira dos valores da Revolução. Viva a Revolução de Abril! 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Viva Matosinhos, viva Portugal! Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar a palavra a Sra. Deputada Paula Mesquita, pelo movimento António Parada Sim. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Esta frase, que se assemelha a um exercício retórico e introspectiva, foi senha de saída para aquela que ficou conhecida como a Revolução dos Escravos. É por ela que sabemos hoje o que somos e o que fazemos aqui. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, caros e caras matosinhenses. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e a restituição aos portugueses dos direitos e liberdades fundamentais.
No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. Estas são as primeiras linhas da Constituição da República Portuguesa de 1976 e formam o seu preâmbulo. Conhecido por muitos, é agora também esquecido pelo tempo. Na madrugada de 24 para 25 de abril de 1974, um conjunto de oficiais das Forças Armadas, conscientes de que a ditadura tinha que ter um fim, revoltaram-se contra o poder instituído e saíram às ruas para devolver a liberdade aos portugueses. Até então, a liberdade em Portugal era limitada, o pensamento era coartado, a ideologia era punida, as palavras vigiadas e a comunicação, a arte e a cultura severamente censuradas. Existia segurança, mas não havia liberdade. Jovens eram enviados para ultramar, mães ficavam sem filhos, noivas sem maridos, e a esperança da volta no final da comissão militar era a razão das preces diárias, uma vez que só a oração permitia expandir o pensamento para além dos limites da escassa liberdade. Na frente de uma coluna de voluntários, que rumava de Santarém a Lisboa, seguia o capitão Salgueiro Maia. Destemido, mas consciente dos perigos que corria, arregimentou na Escola Prática de Cavalaria um esquadrão que o seguiu. A motivação eternizou-se nas seguintes palavras: meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado, os Estados sociais, os Estados corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos, de maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Volvidos 48 anos sobre o 25 de abril de 1974, devemos pegar nas palavras de Salgueiro Maia e revisitar o mundo onde vivemos. A liberdade é uma percepção do homem. Sentir-se livre significa poder dar asa ao pensamento e à ação. Todavia, o pensamento e a ação aportam a consequente responsabilidade. Ser livre é ser responsável. A liberdade impôs à comunidade um poder-dever de assacar a responsabilidade a quem da liberdade abuse. Liberdade não é anarquia, não é ausência de direito ou de valores morais. Liberdade é o exercício livre de viver a vida coexistindo com os demais. Olhamos, pois, para a infinita legislação e jurisprudência, constatamos que vivemos hoje uma ditadura da liberdade. Somos livres, mas sobre nós impende uma espada de Damocles que, afiada, apura o sentido das nossas ações, condenando a parte marginal que o legislador entendeu exceder à liberdade autorizada. O excesso de liberdade não é um direito, mas sim uma proibição. Este é o estado a que chegamos. Um legislador que produz regulamentação de comportamentos sociais numa técnica produtiva ao metro que prevê tudo e o seu contrário e que não abre espaço para a interiorização do dever ser. O 25 de abril de 1974 permitiu a Portugal abrir-se sobre si mesmo. Portugal é hoje um país soberano, uma democracia estável, fundada nos princípios da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Esta é, pois, a matriz socialista bem vincada na Constituição de 1976. Todavia, parecem haver alguns cidadãos mais iguais do que outros, aqueles que definham nas pensões mínimas, aqueles que morrem à espera de consultas médicas, aqueles que não se emancipam porque o mercado de trabalho não lhes dá oportunidades. A solidariedade intergeracional é uma realidade necessária. Os mais velhos vêm-se obrigados a apoiar os mais novos e os mais novos forçados a contribuir para os mais velhos. As políticas de equilíbrio económico e financeiro parecem só fazer equilibrar o discurso político, pois que tudo mais está desequilibrado. Uma vez mais, a percepção permanente de crise económica e financeira e de valores morais continua a minar a percepção de um país livre. Pelo menos agora. Temos o direito a manifestar, é livre manifestar, ainda que os decisores livremente ignorem os gritos do povo. Contudo, o estado a que chegamos é bem melhor do que aquele a que havíamos chegado em 1974. Ainda assim, os ideais de abril estão longe de estar concretizados. A pobreza não está erradicada, a corrupção não está erradicada, a criminalidade não está erradicada, o acesso à saúde não está mais universal nem mais facilitado. Porém, tudo está melhor que em 1974. Portanto, voltando ao início, hoje somos livres e estamos aqui a celebrar a liberdade. Viva Matosinhos, viva o 25 de Abril,
Viva a liberdade! Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vai usar agora da palavra o Sr. Deputado David Carvalho, pelo PSD. Bom dia. Excelentíssima Senhora Doutora Palmira Macedo, Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, apresento-lhe os meus melhores cumprimentos e, em Vossa Excelência, cumprimento todos os deputados municipais. Excelentíssima Senhora Doutora Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, as minhas calorosas saudações democráticas e, em Vossa Excelência, cumprimento todos os vereadores. Cumprimento todos os homenageados de hoje com uma palavra muito especial às corporações de bombeiros do Conselho. Cumprimento todos os trabalhadores da Câmara Municipal, em particular os aqui em serviço. Cumprimento toda a assistência aqui presente e aqueles que nos seguem online. O 25 de Abril representou para o povo português um marco indelével na luta pela liberdade contra a ditadura, pela igualdade contra a discriminação, pelo desenvolvimento contra a estagnação, por um futuro risonho contra o passado obscurantista. Como disse Francisco Sá Carneiro, ainda deputado na altura da ala liberal, nunca me senti tão sozinho e nunca tive a certeza de estar tão certo. Antes do 25 de Abril, vivia-se nas nossas faculdades um movimento de contestação contra a ditadura. Eu estava na altura no 4º ano da faculdade. A faculdade entrara em sucessivas convulsões, greves em luta pelo ensino universitário acessível a todos os filhos dos portugueses e que servisse às necessidades da população portuguesa. Distribuíam-se diariamente panfletos clamando pela liberdade de expressão e pela democratização do ensino. Tínhamos sucessivas reuniões gerais de alunos, mas a repressão não tardou. A polícia invadiu a nossa faculdade. Os estudantes continuavam a manifestar-se diariamente e, quando a polícia carregava sobre nós, refugiávamos nas enfermarias. As comissões de curso, as comissões de disciplina, as associações de estudantes corporizavam este grito de esperança e este anseio de um futuro melhor. Participei ativamente em reuniões, datilografei sentenças, fiz policopiados pela madrugada fora. O estudo ia ficando um pouco para trás. Vivíamos momentos de dúvida. Falava-se num golpe de extrema-direita liderado por Cousa da Riaga ou um golpe de Estado liderado pelo Partido Comunista. No dia 25 de Abril, levantei-me às 4h45 da manhã para estudar. Liguei o rádio e aqueci uma chávena almoçadeira de café. Liguei o rádio para o Rádio Clube Português. Às 5 horas em ponto, o noticiário abriu com um comunicado do Comando das Forças Armadas. Fiquei estupefacto, sobressaltado. Qual a orientação do golpe? Seguem-se apelos indecifráveis. Pede-se às pessoas que fiquem em casa. Invoca-se o bom senso do comando. Qual deles? Para evitar confrontações e derramamento de sangue. Abri as sementas para estudar, mas era impossível. Tinha aula prática às 8h30 da manhã. Fui para o hospital. Quando cheguei, a polícia ainda não estava lá, mas habitualmente também não chegava tão cedo. As informações entre os colegas eram muito confusas. Quando acabei a aula prática, fui para a Associação de Estudantes. O apelo era todos à Avenida dos Aliados. Quando lá cheguei, compreendi que a libertação estava a caminho. Como disse Francisco Sá Carneiro, o 25 de Abril foi para todos nós o fim da ditadura. Os heróicos militares que prepararam e executaram a revolta realizaram um ato de libertação de si mesmos, mas consigo mesmos libertaram Portugal inteiro. Ou como escreveu a poetisa Natália Correia, entre afogueadas reticências, anuncia-me um estouro de acontecimentos nos quais põe o sublinhado categórico de uma revolução. Tanques no Terreiro do Paço, colunas militares em marcha sobre Lisboa, movimentos de tropas em vários pontos do país, a torre de controle e a pista do aeroporto tomadas pelo destacamento da Escola Prática de Infantaria de Mafra, etc., etc. E questiona Natália Correia as habituais invenções do desespero? E continuando a citar, que forças são estas
Que forças armadas são estas que, numa voz de abalo, rasgam o solo de uma longa espera, desesperada e muda? Acaso trazem uma esperança no formato miserável de um novo desastre? São 5 horas da manhã. São uma coisa inválida não saber se este dia rompe cheio de graça libertadora ou se o sacodem as tremuras de caquexia ultradireitista. É difícil acreditar que ainda resta algum fôlego aos comparsas de uma putrefação que se ontem e que se prolonga nas reverências reumáticas dos generais ao salazarismo mumificado, num marcelismo que os portugueses deitam pelos olhos. Percebe-se que a cal que une os ossos mirrados da ditadura é a agonia. Foi aí que me recordei das palavras do meu ídolo de então, proferidas pouco mais de 10 anos antes e que marcaram a minha adolescência. I have a dream. Eu tenho um sonho de que não apenas todos os homens sejam iguais, mas que todos, homens e mulheres, crianças e idosos, civis e militares, operários e universitários, tenham os mesmos direitos. Um sonho que também hoje aqui realizado faz com que todos estejamos aqui sentados, nas mesmas cadeiras, debaixo do mesmo teto, debaixo do mesmo céu. I have a dream. O sonho que fosse possível devolver ao país a sua capacidade de se desenvolver, criar riqueza, melhorar o poder de compra e a qualidade de vida dos portugueses. Senhora Presidente, senhores deputados, o 25 de Abril tinha-nos prometido um país 3D. De facto, os seus objetivos eram democratizar, descolonizar, desenvolver. A democracia temos. Como dizia Winston Churchill, ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos a tempos. A criação da democracia é um objetivo permanente e um constante aprofundamento. A descolonização, com muito sofrimento, muitos erros, tropeções, dúvidas, equívocos, desperdícios e dor, está feita. Esperemos que as gerações futuras aqui representadas demonstrem que a pátria comum, a nossa língua, seja um cimento que nos une e ultrapassa as nossas diferenças. Os quase 300 milhões de falantes da nossa língua têm mais em comum do que o que os separa e, por isso, ela é um património a preservar e amplificar. Assim o creiam os governantes e invistam no seu ensino em muitas partes do mundo. O desenvolvimento talvez seja uma das principais promessas não completamente cumpridas do 25 de Abril. Temos quase 100% das casas com água canalizada, temos 5 vezes menos analfabetos, 10 vezes mais alunos no ensino secundário e mais de metade dos doutorados são mulheres. Em 1974 eram cerca de 10%. A mortalidade infantil decaiu do triplo da média europeia para um valor abaixo dessa média. Temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona, por vezes mal, por falta de investimento e por nomeações de coloração partidária. Não é aceitável termos um país desigual, que falha com os mais frágeis, que os mantém ainda na pobreza. Apesar de ter registrado o 5º maior crescimento da União Europeia, no segundo trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto de Portugal ainda estava a 4,7% do nível pré-crise. Nessa altura havia 9 países que já tinham recuperado totalmente. A média europeia está a cerca de 3% de completar a retoma, sendo influenciada pela maior demora nas 4 maiores economias, Espanha, Itália, Espanha e França, que estão, infelizmente, digamos, ou felizmente para eles, muito acima de nós em termos de desenvolvimento. A economia portuguesa não só ainda não recuperou os níveis pré-Covid, como os dados mais recentes de fevereiro de 22 mostram que é na União Europeia das que está mais longe do valor que teria caso tivesse continuado a crescer ao ritmo previsto para 2019. Repito, é na União Europeia das que está mais longe do valor que teria caso tivesse continuado a crescer ao mesmo ritmo. Segundo os números publicados pelo Gabinete de Estatísticas no ano passado, o rácio da dívida pública na área do euro baixou de 97% para 95% do PIB. Na europeia, de 90% para 88% do PIB. Tal evolução é explicada pelo crescimento do PIB que se tem verificado. E em Portugal? O rácio fixa-se nos 127,4%. Palavras para quê?
A inflação em 2021 foi de 1,3%. Este ano prevê-se que seja de 4% e os aumentos da função pública serão de cerca de 0,9%. Senhora Presidente, senhores deputados, em Portugal a corrupção já levou um primeiro-ministro à prisão. Diariamente são denunciados negócios obscuros entre autarquias e empresas ligadas a administradoras de empresas portuárias. Ministra que aumenta a sua carreira profissional mais do que qualquer outra carreira. A concessão de subsídios a universidades por ministros que, quando saem de governo, são nomeados para a gestão das mesmas. Enfim, esta é uma das promessas não cumpridas do 25 de Abril. O nosso lugar não pode ser na causa da Europa, na cauda da Europa. Eu não me resigno. Estou aqui e os restantes membros da bancada do Partido Social Democrata para ajudar a liderar o processo que leva ao cumprimento do terceiro D do 25 de Abril, o desenvolvimento. Queremos mais e melhor futuro para os matosinhenses e para o nosso concelho. E termino citando Sofia de Melo Breiner. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Viva o 25 de Abril, viva o Concelho de Matosinhos, viva Portugal! Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai agora usar da palavra o Sr. Deputado Miguel Rodrigues, pelo Partido Socialista. Muito bom dia, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, a todos os representantes das autoridades municipais, forças de segurança e forças armadas, distintos convidados e honrado público, incluindo todos aqueles que serão hoje homenageados, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, caras e caros colegas. Todos os discursos até agora aqui trazidos o disseram. O dia de hoje, como antes de mim foi dito, a que Sofia chamou de inicial, inteiro e limpo, é a causa maior que nos congrega a todos e a todas. A Assembleia Municipal em que cada um de vós, como eu, exerce com dignidade e em liberdade o seu mandato, será porventura a expressão mais cristalina do que pretendiam os jovens que marcharam de Santarém nessa madrugada de libertação. A expressão pura e aberta de opiniões entre pares, irmanados pelo voto do povo, que nenhuma força centralizadora poderá subtrair. O dia 25 de Abril é repleto dos mais diversos simbolismos, como a liberdade que foi conquistada se reflete hoje nas mais diversas cores e interpretações. Deixaria, em primeiro lugar, uma menção aos seus autores, não apenas aos capitães que se arriscaram na frente, mas a todos aqueles que em todas as terras resistiram ao fascismo, tortura sobre tortura, noite após noite, na Rua do Heroísmo no Porto ou rodeados por pides em Matosinhos. Os episódios da resistência antifascista são tantos e tão ricos que a única coisa que nos resta efetivamente desejar é que subsista em cada um de nós uma réstia da coragem para cuidar da democracia da que tinham aqueles que por nós a conquistaram. E os autores deste golpe eram jovens. Salgueiro Maia tinha, no dia da liberdade, menos anos do que os que terei quando este ciclo autárquico terminar. A minha geração não teve que lutar pela liberdade, é certo, e não são raras as vezes em que se alude à sua suposta adesão a movimentos que lhe a retirariam. A todos os que assim pensam, quero hoje dizer de forma clara, não nos subestimem, porque em todos nós a semente do cravo ficou mais funda do que porventura imaginais. A diferença será que o cravo terá hoje outras cores para além do vermelho. As cores de todos aqueles que não trocarão a liberdade pela servidão, nas palavras de Almeida Garrett, independentemente da cor do partido em que militam ou da cor do partido em que votam. O verde e branco da nossa cidade, que na nossa liberdade conquistada construímos juntos todos os dias. O verde da nossa bandeira, que somamos com esforço à esperança de um Portugal ressuscitado. As cores do arco-íris, que permitem que tantos de nós se exprimam como são e outros tantos que imaginem como desejariam ser. O azul e amarelo, que soma a nossa liberdade, há de outros 400 milhões de europeus. O azul e amarelo, que tantos da minha idade esgrimem em desafio,
em Bucha, em Mariupol e no Donbass, contra a evasão de um fascismo a renascer. Mas também o azul, branco e vermelho, de tantos jovens russos que em Portugal e no mundo rejeitam a barbárie que assistem, que são vítimas de uma opressão que não é nova, não é soviética, mas é tão repugnante como o enredo sofisma que também o nosso povo sofreu às mãos do Estado Novo. Hoje, este cravo também é deles. E é deles porque a nossa liberdade só existe verdadeiramente quando a partilhamos com os demais, mesmo correndo o risco de que esta sirva para pôr em causa a democracia de todos. A ditadura de Salazar foi a mancha mais negra da nossa história coletiva, não só pelo que fez a Portugal, mas principalmente pelo que nos fez fazer uns aos outros. O 25 de Abril fez pelo renascimento deste pequeno país à beira-mar plantado, mas também se fez contra a guerra entre povos irmãos. Fez pela rejeição do nacionalismo primário, por entendermos que o nosso país havia de crescer, abrindo-se nas suas fronteiras à Europa e ao mundo. Mas hoje tem outro significado, pois sabemos que a nossa riqueza coletiva existe também e sobretudo fora de Portugal. Existe nos 5 milhões de compatriotas que, podendo não ter vivido aqui toda a sua vida, são portugueses como nós e de pleno direito. Existe nos mais de 400 milhões de europeus que connosco estudam nas universidades, que connosco partilham experiências, línguas, gestos, tradições ou recursos. Nos milhões que ao longo dos anos escolheram Portugal para estudar, para trabalhar, para investir e para viver. Existe em cada criança que foge da guerra e em cada família que aqui decide reconstruir a sua história e consigo também reconstruir a nossa história. Existe nos países da CPLP e em todos os povos que são nossos irmãos, pela verdade autoevidente de que, fim da opressão que nos acometia, as oportunidades para crescer, para socializar, para viajar livremente, para estarmos uns com os outros, haviam de florescer na nossa liberdade conquistada. E em nada errou tanto o Estado Novo como em chibatar a juventude, em Portugal, em Angola e em Moçambique, para que pegássemos em armas uns e outros, pois é tão evidente para qualquer de nós que tenha alguma vez cruzado olhares com outro humano, que ainda que não falássemos a mesma língua, que ainda que não partilhássemos uma história, haveria sempre muito mais a unir-nos do que a separar-nos. Mas falamos a mesma língua, crescemos com os mesmos sonhos e com as mesmas ambições. Essa língua, hoje livre da mordaça da ditadura, tornou-se o bem mais precioso que detemos, a língua mais falada no hemisfério sul, e a Portugalidade que construímos e que é tudo o que o Estado Novo detestava. Uma língua franca entre povos que são francos, que estão irmanados na sua liberdade, que são unidos pela sua história, que não têm medo de a confrontar, que não têm medo de a discutir, mas que estão comprometidos, acima de tudo, na sua construção nova. As conquistas de Abril que nos faltavam vieram mesmo de além fronteira e de além mar. Chamam-se Europa e lusofonia e durarão tanto tempo quanto o tempo que estivermos dispostos a dedicar à sua proteção e ao seu cuidado. Mas cuidar da liberdade é relembrá-la todos os dias e não apenas em Abril. É rejeitar de forma firme e segura, mas não violenta, todas as ideias que subtraem a liberdade do outro. Fazê-lo com a convicção de Mário Soares e de Sá Carneiro. Resistir-lhe com a fortaleza de Humberto Delgado. E se esta fosse uma parábola e nos restasse um desejo, pois que fosse o fervor de Cícero na defesa da sua República. A concepção de liberdade que temos hoje não é absoluta como nenhum valor o é. É a liberdade de sermos nós sem ferirmos o outro, mas é também o reconhecimento de que o nosso florescimento enquanto seres só é possível com os demais. E a materialização deste desejo resulta no Estado, seja nesta Câmara Municipal em que nos encontramos, seja no Governo da República. O Estado será, porventura, o denominador comum da nossa liberdade. Nesta Câmara, discordamos e discordaremos muitas vezes quanto à sua concepção e quanto ao seu peso. Mas se a um Estado mínimo não cumpre ser equalizador de oportunidades, ao Estado máximo cumpriu sempre, historicamente, ser o harmonizador das misérias, seja pelas suas oligarquias, que hoje conhecemos bem demais, seja por qualquer outra concepção. É por isso que o exercício que todos os meses aqui fazemos, o de nos interrogarmos, de indagarmos, de debatermos sobre qual o equilíbrio entre o Estado que desejamos e o que estamos dispostos a pagar, seja eternamente atual e, mais ainda, seja eternamente sincero. Ao Estado cumprirá sempre a missão comum de educar o povo, de cuidar da sua saúde e de o socorrer na sua velhice. Teremos, claro, formas diferentes de o pensar, à esquerda e à direita. Mas desde que concordemos nos factos e nos fundamentos,
não devemos temer jamais o debate nesta casa. Senhoras e senhores membros do Executivo, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, o 25 de Abril é uma data singular na história do nosso país. Uma data sem donos, mas com autores e protagonistas. Sem inimigos, mas com adversários claros. No fim de todas as reflexões, aquela que mais importa é saber, afinal, de que se trata este bem, que é tão frágil como uma flor de cravo, mas que é tão forte como o espírito desta pátria com 900 anos. Quando escrevi estas palavras, pensava no sem número de autores, de poetas, de cientistas, de linguistas, de atores e de políticos que terão procurado ao longo dos séculos, procurado definir a liberdade. E a conclusão a que chego é que a liberdade teve e terá na sua história a multiplicidade de cores e de bandeiras que já hoje mencionei. Mas o que todas têm em comum é a sua condição de nascença, a condição primordial para que a liberdade possa florescer como os escravos. E para isso, a definição mais acertada será porventura a de Ésquilo, um dos mais famosos poetas e dramaturgos na história, considerado por todos o pai da tragédia grega, há mais de 2500 anos atrás. E as suas palavras ecoam hoje com mais força, não só pelas décadas, séculos e milénios que nos separam do seu autor, mas porque a visão de Ésquilo do mundo não pode ser atribuída à democracia, que ainda não existia sequer em Atenas, não pode ser atribuída à República de Roma, que ainda não tinha sido fundada, ambas instituídas durante o seu tempo de vida. Estas palavras foram eternizadas na história. Ésquilo instou-nos a domar a barbárie da humanidade e a tornar mais gentil a nossa vida e a nossa passagem neste mundo. Essa máxima é hoje mais atual do que nunca, volvidos que estão os milénios que nos separam dele. Pois só na nossa vontade de sermos livres e de sermos gentis uns com os outros, aí é que garantimos mesmo a liberdade de todos. Mas se preferirem, numa moda que é mais à afeição da nossa terra, termino mesmo citando um dos maiores de Abril, que foi Ari dos Santos, ao dizer que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. Sejamos nós, nesta Câmara e em todas as do país, porta-estandartes desta intuição, pela liberdade que temos e pela cidade que desejamos. Viva a liberdade, viva o 25 de Abril e viva Matosinhos! Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar agora a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira, Paulo Carvalho, em representação de todos os senhores Presidentes das Uniões de Freguesia com assento nesta Assembleia. Faça favor. Muito bom dia a todos. Senhora Presidente da Assembleia, Doutora Palmeira Macedo, Senhora Presidente da Câmara, Doutora Luísa Salgueiro, estimado Executivo, estimado Assembleia e estimado Público. 48 anos de liberdade, 48 anos de democracia. O 25 de Abril de 1974 pôs fim a 48 anos de uma ditadura fascista, permitindo que hoje celebremos o 48º aniversário da liberdade e da democracia no nosso país. 48 anos de transformações económicas e sociais, que puseram fim a um isolamento social e cultural e que mantinha Portugal a viver distante do resto da Europa e do mundo. 48 anos que mantiveram Portugal prisioneiro de uma ditadura castradora e que, de uma forma nefasta, mantinha Portugal como um país rural, com uma economia atrasada e com índices de analfabetismo muito elevados e também com um grave problema colonial. A guilhotina ditatorial do Estado Novo aniquilou a liberdade de expressão, do direito à greve, bem como com a restrição de alguns órgãos do poder, como a Assembleia Nacional, adotando a propaganda como instrumento de governação. Mas não foram apenas estes os direitos que esta guilhotina ditatorial aniquilou. O direito de ser diferente, de pensar de forma diferente, de se expressar e de não concordar foram sempre postos em causa. Durante o Estado Novo, a censura esteve sempre bastante ativa, em todas as vertentes, fossem elas culturais ou políticas, como o caso do seu famoso lápis azul, e com a PIDE sempre atenta para os elementos disruptores.
A importância do 25 de Abril é, por tudo isto, fulcral para o crescimento e desenvolvimento de um povo e para o desenvolvimento harmonioso de Portugal. O 25 de Abril devolveu a liberdade ao nosso país na verdadeira acessão da palavra. Com a transição para a democracia, a lei eleitoral estabeleceu pela primeira vez a igualdade total dos sexos, assim como várias outras leis que abriram caminho para a igualdade dos direitos cívicos, sociais e políticos. A Constituição de 1976 definiu as linhas relativas às atribuições e competências dos municípios, das freguesias e das futuras regiões administrativas. Uma revolução face ao que era conhecido na altura, visto que o Estado Novo tinha esvaziado a autonomia local e transformado as autarquias em meras extensões do Estado, um Estado autoritário e centralizador. Com o regime democrático assistiu-se à redução dos poderes e do leque de ação dos governadores civis. A partir de 1974, iniciou-se um processo de descentralização administrativa e de reforço do poder local. A orientação política foi no sentido de alargar os direitos dos cidadãos e da sua capacidade de influenciar e participar no processo de decisão local. É por isso que a data de 12 de dezembro de 1976 deve ficar gravada na nossa memória, pois foi a data das primeiras eleições autárquicas e onde os resultados eleitorais proporcionaram a representatividade a todos os partidos políticos. É por isso legítimo considerar que os partidos políticos e, posteriormente, os grupos de cidadãos independentes, em 1997, foram os responsáveis pela implementação da democracia a nível local. O poder local assume, assim como um pilar da organização democrática do Estado, legitimado pelo voto e assente na organização democrática do poder político, revelando-se como um instrumento ao serviço da satisfação dos interesses próprios das populações no seu âmbito de intervenção. Não podemos falar de poder local, neste ano em particular, sem falar na desagregação das freguesias. Esta nova reorganização territorial é entendida por todos como o devolver a cada uma das freguesias a sua identidade cultural, histórica e geográfica. Os portugueses habituaram-se a um território com uma identidade própria, gerida com um regime de enorme proximidade e que está na base do que é o real poder local. Entendendo o que foi a Revolução dos Cravos e o que é o poder local, podemos constatar que os princípios e valores são os mesmos e que os desafios continuam a ter a mesma base identitária. A luta incessante pela liberdade e pela democracia devem continuar a fazer parte dos nossos desígnios e, para isso, devemos continuar a desempenhar o papel dos capitães de Abril. As autarquias devem continuar a pugnar pela evolução tecnológica, pela transformação digital, pelo investimento em recursos humanos cada vez mais qualificados e por uma definição estratégica que permita colmatar as necessidades específicas das suas populações e dos seus territórios. Temos de ser capazes de continuar a construir territórios mais desenvolvidos, mais coesos e mais solidários. Continuar a apostar na qualidade de vida dos nossos concidadãos, defendendo o ambiente com políticas assertivas, incentivando a cultura local, apostando cada vez mais na educação, na defesa do Sistema Nacional de Saúde e promovendo as melhores e mais justas políticas sociais. Esta é uma nova forma de lutar pela liberdade e pela democracia. Esta é uma visão mais alargada e polivalente do que deve ser a polis, visto que o desenvolvimento do nosso país depende em grande medida da afirmação das cidades como espaços privilegiados de produção de riqueza, do exercício da cidadania e da inserção internacional competitiva do país para criar uma política que se pretende abrangente e inovadora, capaz de combater os problemas, mas também de criar novas oportunidades. Esta é a forma de combater as debilidades do sistema e enfrentar os desafios cada vez mais complexos que se colocam às cidades portuguesas. O nosso foco deve estar em fortalecer e diferenciar o capital humano, institucional, cultural e económico de cada cidade
inovar nas soluções para a qualificação urbana, com respeito pelos princípios de sustentabilidade ambiental, de eficiência e reutilização de infraestruturas e equipamentos existentes, de exploração das oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias, de capacitação das comunidades e ainda pelo desenvolvimento de novas formas de parceria. Esta é a visão que honra os corajosos capitães de Abril. Que os ideais do 25 de Abril nunca morram. Viva 25 de Abril, viva Matosinhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para encerrar esta primeira sessão da Assembleia Municipal comemorativa do 25 de Abril, eu vou dar a palavra à Sra. Presidente da Câmara para proferir umas breves palavras. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados, as senhoras e os senhores vereadores, os senhores dirigentes aqui presentes, o público que nos acompanha nesta sessão. São umas brevíssimas palavras, em primeiro lugar, para assinalar o facto de, pela primeira vez, comemorarmos o 25 de Abril, pelo menos no tempo que é da minha memória, numa sessão em que intervêm todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal. E é importante que nós aproveitemos todos os momentos para promover a liberdade conquistada em 74. É sempre. E nos dias que correm, ainda mais. A liberdade nunca é uma conquista garantida e nunca é a responsabilidade dos outros. É uma conquista que se consegue diariamente e que passa por cada um de nós. E aqui, nesta Assembleia Municipal, nós temos particulares responsabilidades no que diz respeito à nossa comunidade. Felicito, portanto, a Assembleia Municipal e todos os intervenientes por este momento que hoje vivemos. Também num momento especial, nos dias em que iniciamos uma forma diferente de trabalhar, permitindo que todas as pessoas possam acompanhar estas sessões, independentemente do local em que se encontrem, porque a democracia significa proximidade e todos devem ter acesso à informação para a poderem avaliar da melhor forma possível. Uma Assembleia também especial, uma vez que estamos a regressar às sessões presenciais com tanta gente. Tinha saudades de encontrar tantas pessoas. Isto significa que estamos a conseguir ultrapassar a fase da pandemia. Muito graças, em Matosinhos, às pessoas que daqui a instantes, pessoas e entidades, que daqui a instantes vamos homenagear. O Executivo escolheu celebrar Abril distinguindo algumas das instituições e personalidades do nosso Conselho. Fazê-lo-emos já de seguida. E para não ocupar este tempo que é sobretudo da Assembleia, termino convidando todas e todos para que se juntem de seguida nesta sessão de homenagem. Muito obrigada pela participação elevada desta sessão. Viva o 25 de Abril, viva Matosinhos, viva a liberdade. Muito obrigada, Sra. Presidente da Câmara. Declaro encerrada esta sessão extraordinária comemorativa do 25 de Abril. Muito obrigada a todas e a todos. Continuação de um bom dia de 25 de Abril e subamos para o Salão Nobre para a continuação destes festejos.